Paguei 80% da nossa viagem de Natal em família e fiz todo o planejamento, mas todos fizeram seus próprios planos de viagem separados e começaram as férias sem mim. Tenho 28 anos e sempre fui a planejadora da família e a que tem a renda mais estável entre meus irmãos. Meus pais são aposentados e vivem com uma renda fixa. Meu irmão mais velho, William, tem 31 anos e trabalha na construção civil, mas seu trabalho é sazonal, então o dinheiro fica apertado no inverno. Minha irmã mais nova, Glória, tem 25 anos e acabou de se formar na pós-graduação, então ainda está pagando empréstimos e trabalhando em meio período enquanto procura emprego. Eu trabalho com tecnologia e ganho um bom dinheiro, então ao longo dos anos, adquiri o hábito de organizar viagens em família e cobrir mais do que a minha parte justa das despesas, porque quero que todos nós passemos tempo juntos e sei que o dinheiro é escasso para todos os outros. Isso começou há cerca de 6 meses, quando minha mãe mencionou o quanto sentia falta dos grandes natais em família que costumávamos ter quando éramos crianças e como seria bom fazer algo especial, já que Glória tinha acabado de se formar e a namorada de William, Marta, poderia se juntar à nossa família em breve. Fiquei animada com a ideia e comecei a procurar opções para uma escapadela de Natal em família. Depois de pesquisar lugares diferentes, encontrei esta incrível cabana na montanha que poderia acomodar 8 pessoas confortavelmente. Tinha uma cozinha enorme para cozinharmos juntos, uma lareira, banheira de hidromassagem, tudo completo. Era no Colorado e as fotos pareciam incríveis. O custo total para uma estadia de uma semana durante o Natal era de $5.500, o que honestamente me fez engolir em seco um pouco, mas pensei em quanta alegria isso traria a todos e como não estávamos todos juntos em um feriado há quase 3 anos. Eu apresentei a ideia durante nossa conversa em grupo da família e todos ficaram super animados. Mamãe começou a falar sobre todos os biscoitos que ela assaria. William disse que ele e Marta estavam definitivamente dentro. Glória ficou emocionada por ter um Natal com neve e papai já estava planejando quais filmes assistiríamos perto da lareira. Foi aqui que fiz o que pensei ser uma oferta generosa. Eu disse a todos que realmente queria que isso acontecesse para a nossa família e como sabia que o dinheiro estava apertado para todos, eu cobriria a maior parte do custo. Sugeri pagar $4.000 dos $5.500 e poderíamos dividir os $1.500 restantes em 4 partes entre meus pais, William e Marta, Glória e eu. Isso significava que cada um dos outros precisaria contribuir com apenas $375, o que parecia muito mais administrável para seus orçamentos. Então o meu total seria de $4.375 de $5.500, quase 80% do custo. Todos ficaram incrivelmente gratos e disseram que era muito generoso da minha parte. William disse que não haveria como ele e Marta pagarem pela viagem de outra forma. Glória ficou com os olhos marejados, dizendo que significava o mundo para ela ter um Natal em família depois de um ano tão estressante com a pós-graduação, e meus pais não paravam de me agradecer por tornar possível que toda a família estivesse junta. Eu me senti muito bem por poder proporcionar essa experiência à minha família. Coloquei os $5.500 inteiros no meu cartão de crédito e recebi a confirmação da cabana, com o entendimento de que todos me pagariam suas partes de $375 antes da viagem. Nos meses seguintes, cuidei de todo o planejamento, pesquisei atividades na área, encontrei bons restaurantes, planejei refeições que poderíamos cozinhar juntos, coordenei as folgas de todos no trabalho. Todos pareciam muito engajados e animados, contribuindo com ideias e falando sobre o quão divertido seria. Cerca de 2 meses antes da viagem, mencionei a coleta das contribuições de $375 de todos para que eu pudesse pagar meu cartão de crédito. Todos concordaram e me agradeceram novamente por cobrir uma porção tão grande do custo. À medida que a viagem se aproximava, comecei a notar alguns sinais preocupantes, mas tentei ignorá-los porque não queria ser paranoica ou controladora. Cerca de 3 semanas antes da partida, pedi a todos suas contribuições de $375. William disse que ele e Marta ainda estavam juntando dinheiro e perguntou se poderiam me pagar depois do Natal, quando ele conseguisse seu próximo grande trabalho de construção. Glória disse que teve algumas despesas inesperadas e perguntou se poderia me pagar em parcelas nos próximos meses. Meus pais disseram que poderiam pagar sua parte, mas se perguntaram se poderiam esperar até depois da viagem, pois tinham algumas contas médicas naquele mês. Fiquei frustrada, mas não queria ser a vilã que estraga o Natal por causa de dinheiro, então disse que tudo bem, todos poderiam me pagar depois da viagem, mesmo sendo apenas $375 cada. Imaginei que todos pagariam eventualmente e não queria estressar todo mundo antes do que deveria ser uma divertida viagem em família, da qual eu já estava cobrindo a maior parte do custo. Então, cerca de uma semana antes da viagem, as coisas começaram a ficar estranhas com o planejamento. Eu havia criado este itinerário detalhado com diferentes atividades para cada dia, reservas em restaurantes, listas de compras para nossas noites de cozinha, tudo organizado e compartilhado com todos, mas o problema real começou cerca de 4 dias antes da nossa partida. Mandei uma mensagem no grupo perguntando a todos para confirmarem os detalhes de seus voos para que pudéssemos coordenar os horários de busca no aeroporto, e foi aí que tudo desmoronou. William respondeu dizendo que ele e Marta tinham decidido dirigir em vez de voar porque seria mais barato, e que estavam planejando sair um dia antes para fazer uma viagem de carro. Glória disse que na verdade tinha reservado um voo que chegava 2 dias antes de todo mundo, porque sua amiga só podia sair em determinados dias. Meus pais disseram que ainda planejavam voar no dia original, mas que haviam reservado um voo diferente porque era $100 mais barato por pessoa. Eu fiquei honestamente chocada e magoada.
Apontei que havíamos planejado especificamente isso como uma viagem em família, onde todos viajaríamos juntos e passaríamos a semana inteira juntos. E agora todos estavam fazendo planos separados que não me incluíam. Eu disse que parecia que eles estavam tratando isso como férias individuais, onde por acaso ficariam no mesmo lugar, em vez da viagem em família que eu havia imaginado e pela qual estava pagando 80% do custo. Foi aí que as coisas ficaram muito tensas. William disse que eu estava sendo controladora e que não importava quando todos chegassem, contanto que estivéssemos todos lá para o Natal. Glória disse que não entendia por que eu estava fazendo tanto alarde sobre os arranjos de viagem quando o importante era passar tempo juntos. Meus pais disseram que estavam apenas tentando economizar dinheiro e não achavam que isso importava. Tentei explicar que eu havia me esforçado muito para planejar esta viagem como uma experiência familiar e que estava contribuindo com mais de $4.000 do meu próprio dinheiro especificamente porque queria que tivéssemos umas férias especiais em família juntos. Eu disse que parecia que todos estavam tratando a viagem como uma acomodação de férias individual que eu estava subsidiando, em vez da experiência familiar que eu pretendia e pela qual estava pagando em grande parte. William ficou na defensiva e disse que eu estava sendo dramática, que todos eles ainda estavam indo para a viagem e que eu estava agindo como se tivessem cancelado comigo. Glória disse que eu estava sendo irracional e que todos ainda estavam animados com a viagem, mas eu podia perceber por suas respostas que eles realmente não entendiam porque eu estava chateada, e isso me fez sentir ainda pior. No dia seguinte, decidi tentar salvar as coisas e enviei uma mensagem perguntando se poderíamos pelo menos nos coordenar para que todos estivessem na cabana em um determinado horário na véspera de Natal para que pudéssemos ter um jantar de família adequado e fazer nossa troca de presentes. Eu disse que ajustaria meus próprios planos de viagem para garantir que estaria lá a tempo, independentemente de quando todos os outros chegassem. Não recebi respostas de ninguém por quase 12 horas. E então William respondeu dizendo que ele e Marta já haviam feito reservas para o jantar em um restaurante da cidade na véspera de Natal e não podiam alterá-las. Glória disse que poderia passar a véspera de Natal com sua amiga e tentaria chegar à cabana na manhã de Natal. Meus pais disseram que estariam lá na véspera de Natal, mas que haviam reservado um voo de volta antecipado para o dia seguinte ao Natal porque conseguiram um bom negócio e não queriam ficar a semana inteira. Nesse ponto, eu estava realmente chateada e sentia que todos estavam tratando essa viagem como se fosse apenas um lugar conveniente para ficar enquanto faziam suas próprias atividades de férias separadas, apesar da minha enorme contribuição financeira para tornar essa experiência familiar possível. Liguei diretamente para minha mãe porque pensei que talvez houvesse alguma falha de comunicação acontecendo na conversa em grupo, mas quando conversamos, ela pareceu surpresa por eu estar tão chateada e disse que achava que eu ficaria feliz por todos ainda estarem indo para a viagem, mesmo que o momento fosse um pouco diferente do planejado originalmente. Tentei explicar que eu havia planejado e pago por 80% desta viagem especificamente para que nossa família pudesse passar tempo de qualidade junta, e parecia que todos estavam tratando isso como um aluguel de férias subsidiado enquanto seguiam suas próprias agendas de férias. Ela disse que entendia minha decepção, mas que eu estava esperando muita coordenação de todos e que o importante era que estaríamos todos no mesmo lugar. Depois daquela ligação, senti-me ainda mais frustrada porque parecia que ninguém na minha família entendia porque eu estava chateada, e comecei a me perguntar se talvez eu estivesse sendo irracional, mas então pensei no fato de que passei meses planejando esta viagem, investi mais de $4.000 do meu próprio dinheiro para torná-la possível, organizei meu próprio horário de trabalho em torno dos planos da família, e agora todos estavam basicamente tratando isso como uma acomodação de férias individual que eu estava fornecendo de graça. 2 dias antes da data de partida original, acordei com uma mensagem de grupo do William dizendo que ele e a Marta estavam saindo naquela manhã para sua viagem de carro e que viriam todos na cabana. Algumas horas depois, a Glória mandou uma mensagem dizendo que estava no aeroporto prestes a embarcar no seu voo antecipado. Naquela tarde, meus pais mandaram uma mensagem dizendo que tinham decidido mudar o voo para sair naquela noite em vez do dia seguinte, porque estavam animados para começar as férias. Eu estava no trabalho quando recebi todas essas mensagens e senti um aperto horrível no estômago. Percebi que todos na minha família estavam começando a viagem sem mim, embora eu fosse quem tinha planejado e estivesse pagando por 80% de tudo. Eu estava no trabalho quando recebi todas essas mensagens e senti um aperto horrível no estômago. Percebi que todos na minha família estavam começando a viagem sem mim, embora eu fosse quem tinha planejado e estivesse pagando por 80% de tudo. Mandei uma mensagem para o grupo perguntando se alguém queria coordenar um encontro quando eu chegasse no dia seguinte, como planejado originalmente, mas ninguém respondeu por horas. Finalmente o William respondeu dizendo que eles estavam dirigindo e tinham um sinal de celular ruim, mas que me viriam quando eu chegasse lá. A Glória mandou uma mensagem rápida dizendo que estava ocupada, mas que estava animada para me ver em breve. Meus pais não responderam nada. Naquela noite eu estava em casa fazendo as malas para uma viagem que de repente parecia completamente diferente do que eu havia planejado e pago em grande parte. Continuei pensando em como eu chegaria a essa cabana onde todos já estariam tendo suas próprias férias separadas por 1 ou 2 dias, e como a viagem em família que eu havia idealizado e para a qual contribuí com mais de $4.000 para criar nunca iria acontecer. Mal dormi naquela noite porque ficava oscilando entre me sentir magoada e com raiva e me perguntando se estava exagerando com o que talvez fosse apenas uma má comunicação e preferências de viagem diferentes. Na manhã seguinte eu deveria voar à tarde. Estava me sentindo ansiosa e chateada, mas continuei dizendo a mim mesma que talvez, quando estivéssemos todos juntos, as coisas melhorassem.
Por volta do meio-dia, mandei uma mensagem para o grupo perguntando como todos estavam e se havia algo que eu devesse pegar no caminho do aeroporto. O William respondeu dizendo que ele e a Marta estavam se divertindo muito e tinham encontrado uma ótima trilha para a caminhada e que planejavam passar o dia explorando a área. A Glória mandou uma selfie com sua amiga e disse que estavam se divertindo muito e que iriam esquiar naquela tarde. Meus pais mandaram uma mensagem dizendo que haviam feito o check na cabana, que era linda, e que iam dirigir até a cidade para dar uma olhada. Lendo aquelas mensagens, tive um momento de clareza em que percebi que todos já estavam em suas férias separadas, usando a cabana pela qual paguei $4.375 como base de férias individual. Eu chegaria a um lugar onde todos já teriam se estabelecido em suas próprias rotinas e planos que não me incluíam, apesar da minha enorme contribuição financeira para tornar essa experiência familiar possível. Sentei-me ali, olhando para minha mala pronta e meu cartão de embarque impresso, e tomei uma decisão que ainda não tenho certeza se foi certa ou errada. Mandei uma mensagem para o grupo e disse que não estava me sentindo bem e não poderia fazer a viagem. Disse que esperava que todos se divertissem muito e que poderíamos planejar outra coisa quando todos voltassem. Quase imediatamente meu telefone começou a tocar. O William ligou primeiro e parecia genuinamente preocupado, perguntando se eu estava bem e se precisava de alguma coisa. Eu disse a ele que apenas me sentia muito doente e não queria viajar. Ele disse que provavelmente era uma atitude inteligente e que eu deveria descansar. A Glória ligou em seguida e disse que lamentava que eu não estivesse me sentindo bem e perguntou se havia algo que ela pudesse fazer. Eu disse que só precisava dormir para melhorar. Meus pais ligaram naquela noite e minha mãe estava preocupada por eu estar doente sozinha. Senti-me péssima por mentir para eles, mas também senti que se tentasse explicar o verdadeiro motivo de não ir, isso apenas criaria um drama e arruinaria a viagem de todos, pela qual eu havia pago em grande parte. Nos 2 dias seguintes, recebi mensagens ocasionais de todos dizendo que esperavam que eu estivesse me sentindo melhor e compartilhando fotos de suas atividades. William e Marta enviaram fotos de suas aventuras de caminhada, Glória enviou fotos dela esquiando com sua amiga, meus pais enviaram fotos da cabana e do mercado de Natal local que visitaram. Todos pareciam estar se divertindo muito, aproveitando as férias que eu tornei possíveis, mas na véspera de Natal, comecei a receber mensagens diferentes. A Glória mandou uma mensagem perguntando quando eu achava que estaria bem o suficiente para me juntar a eles, porque ela esperava que pudéssemos fazer nossa troca de presentes em breve. Meus pais ligaram perguntando se eu estava me sentindo melhor e se eu queria que eles guardassem um pouco do jantar de Natal que estavam planejando. O William mandou uma mensagem perguntando se eu ainda planejava ir para a segunda metade da semana. Percebi que todos esperavam que eu aparecesse em algum momento, embora todos tivessem começado a viagem sem mim e estivessem fazendo suas próprias atividades separadas. Parecia que eles queriam que eu viesse para terminar de pagar e organizar a viagem em família que eles já estavam aproveitando em seus próprios termos. Decidi ser honesta, então enviei uma mensagem para o grupo explicando que na verdade não estava doente, mas que me senti magoada e excluída quando todos fizeram planos de viagem separados e começaram a viagem sem me incluir na coordenação. Eu disse que parecia que todos estavam tratando a viagem que eu havia planejado e pago em grande parte como acomodações de férias individuais, em vez de uma experiência familiar. A resposta não foi o que eu esperava. O William me ligou imediatamente e estava com raiva, dizendo que eu havia mentido para todos e os feito se preocupar comigo sem motivo. Ele disse que eu estava sendo manipuladora e que todos ainda planejavam passar tempo comigo quando eu chegasse. A Glória mandou uma mensagem dizendo que estava magoada por eu não ter sido honesta sobre meus sentimentos e que sentia como se eu estivesse punindo a todos por não seguirem meus planos exatos. Meus pais ligaram e meu pai estava muito chateado. Ele disse que eu tinha sido desonesta e que estava estragando o Natal de todos. Ele disse que eles estavam ansiosos para me ver e não conseguiam entender por que eu estava criando problemas por causa de horários de viagem. Em todas essas conversas, tentei explicar que sentia que todos haviam priorizado seus próprios planos de férias individuais em detrimento da viagem em família que supostamente havíamos planejado juntos, e que doía perceber que eu era aparentemente a única que estava investida em nós realmente passarmos a viagem como uma família. Apontei que eu havia contribuído com mais de $4.000 especificamente para tornar essa experiência familiar possível, mas ninguém parecia entender minha perspectiva, e todos continuavam focando no fato de eu ter mentido sobre estar doente. Então minha mãe me ligou de volta e disse algo que realmente me feriu. Ela disse que eu havia oferecido pagar pela maior parte da viagem e todos ficaram gratos, mas isso não significava que eu tinha o direito de controlar como todos os outros aproveitavam suas férias. Ela disse que eu estava sendo egoísta e tentando manipular a todos para seguir meus planos exatos só porque eu havia pago pela maior parte da viagem. Essa conversa realmente me machucou, porque me fez perceber que minha família via minha contribuição financeira apenas como eu escolhendo pagar por algo, em vez de eu fazer um enorme sacrifício para que todos pudéssemos ter uma experiência familiar juntos. Parecia que eles pensavam que eu tinha pago pela viagem como um presente, sem expectativas, em vez de entender que eu havia contribuído com mais de $4.000 porque queria que tivéssemos um tipo específico de experiência juntos.
Depois daquela ligação, eu estava com raiva e magoada, e tomei uma decisão que eu sabia que provavelmente pioraria tudo, mas senti que minha generosidade estava sendo completamente desvalorizada. Eu havia contribuído com mais de $4.000 do meu próprio dinheiro especificamente para criar uma experiência familiar, e todos estavam tratando isso como um aluguel de férias individual subsidiado. Entrei no site do Airbnb e cancelei nossa reserva e como era véspera de Natal e estávamos bem dentro do período de cancelamento rigoroso, perdi os $5.500 inteiros, incluindo os $4.375 que eu havia contribuído como um presente e os $1.125 em contribuições que eu nunca receberia. Mas eu estava com tanta raiva e me sentia tão traída que não me importava mais com o dinheiro. Eu só queria que todos entendessem que se eles não quisessem participar da viagem em família que eu havia planejado e pago em grande parte, então não haveria viagem em família alguma. Não contei a ninguém imediatamente o que tinha feito. Apenas desliguei meu telefone e tentei ter um Natal tranquilo sozinha, o que honestamente foi bem deprimente, mas pareceu melhor do que continuar brigando com minha família. Liguei meu telefone de volta no dia seguinte ao Natal e tinha cerca de 30 chamadas perdidas e inúmeras mensagens de texto. Aparentemente, todos foram trancados para fora da cabana na manhã de Natal e descobriram que a reserva havia sido cancelada. O anfitrião do Airbnb se desculpou, mas explicou que a reserva havia sido cancelada pela pessoa que a fez e não havia nada que eles pudessem fazer, já que era feriado e a cabana agora estava reservada para outros hóspedes. Minha família teve que se apressar para encontrar quartos de hotel no dia de Natal, o que foi caro e com opções limitadas. William e Marta acabaram voltando para casa naquele dia porque não podiam pagar quartos de hotel pelo resto da semana. Glória teve que cancelar seus planos com sua amiga e também voltar para casa mais cedo. Meus pais conseguiram encontrar um quarto de hotel, mas custou a eles quase tanto quanto sua contribuição original de $375 teria custado. As mensagens que recebi não foram gentis. O William enviou um longo texto me chamando de egoísta e vingativa, dizendo que eu havia estragado o Natal de todos e lhes custado um dinheiro que eles não podiam perder. A Glória me chamou de manipuladora e disse que não podia acreditar que eu puniria a todos por não atenderem às minhas exigências exatas. Meus pais estavam arrasados e desapontados, e meu pai disse que nunca pensou que eu faria algo tão cruel com minha própria família. Mas o que realmente me atingiu foi que em todas essas mensagens de raiva, ninguém reconheceu que eu havia perdido mais de $4.000 do meu próprio dinheiro ou que eu havia passado meses planejando uma viagem que todos haviam essencialmente abandonado, enquanto ainda esperavam que eu pagasse por ela. Todos estavam focados em como meu cancelamento os havia incomodado, mas ninguém parecia reconhecer que suas ações também me magoaram e me incomodaram, especialmente dada a minha enorme contribuição financeira. Já se passou cerca de uma semana desde a minha última postagem e eu queria atualizar a todos sobre o que tem acontecido, porque a situação ficou mais complicada e honestamente, ainda estou processando tudo. Primeiramente, quero abordar alguns dos comentários na minha postagem original. Muitas pessoas perguntaram por que eu não conversei com minha família de forma mais direta antes de cancelar a viagem. Olhando para trás, acho que vocês estão certos de que eu deveria ter sido mais assertiva sobre minhas preocupações mais cedo no processo. Eu tendo a evitar confrontos e provavelmente estava esperando que as coisas se resolvessem sem que eu tivesse que ser a vilã que impõe as regras sobre os planos. Várias pessoas também apontaram que eu deveria ter sido mais clara sobre as expectativas quando ofereci pagar por uma porção tão grande da viagem, e acho que essa também é uma crítica justa. Eu estava tentando ser generosa e tornar possível a participação de todos, mas não comuniquei claramente que minha generosidade estava ligada a expectativas específicas sobre como a viagem aconteceria. De qualquer forma, eis o que aconteceu desde que postei. No dia seguinte ao Natal, minha mãe me ligou. Eu esperava outra conversa raivosa, mas ela estava, na verdade, muito mais calma do que antes. Ela disse que depois que todos voltaram para casa e tiveram tempo para pensar no que aconteceu, ela estava começando a entender melhor a minha perspectiva. Ela explicou que quando todos estavam se apressando para encontrar lugares para ficar na manhã de Natal, William fez um comentário sobre como, pelo menos, eles não precisavam mais seguir o meu itinerário. E foi aí que a ficha caiu para ela de que talvez eles estivessem tratando a viagem de forma diferente do que eu pretendia. Ela disse que percebeu que da minha perspectiva, provavelmente parecia que todos haviam se aproveitado do meu planejamento e da minha enorme contribuição financeira, sem se importar com a experiência familiar que eu estava tentando criar. Minha mãe também admitiu que achava que todos eles tinham se empolgado um pouco com seus planos individuais e perdido de vista o fato de que deveria ser uma viagem em família que eu estava financiando em grande parte. Ela disse que conseguia ver como seria doloroso para mim ver todos fazendo arranjos separados enquanto ainda esperavam que eu cuidasse de todo o planejamento e cobrisse 80% dos custos. Ela perguntou se eu estaria disposta a conversar com meu pai, porque ele ainda estava muito zangado com o dinheiro que eles haviam perdido no hotel, mas ela achava que ele precisava ouvir o meu lado da história. Concordei em falar com ele, e essa conversa foi mais difícil, mas no final, útil. Meu pai definitivamente ainda estava chateado com o impacto financeiro, especialmente porque eles têm uma renda fixa e o custo inesperado do hotel foi um verdadeiro aperto para eles. Mas quando expliquei como me sentia ao ver todos fazendo planos individuais para a viagem que eu havia planejado e para a qual contribuí com mais de $4.000, ele começou a entender por que eu fiquei tão magoada. Ele disse que não havia percebido que a decisão deles de pegar um voo diferente era parte de um padrão que me fez sentir excluída da minha própria viagem em família, pela qual eu estava pagando em grande parte.
Ele também admitiu que estava pensando na minha contribuição financeira apenas como eu sendo generosa e não havia considerado que eu estava fazendo essa enorme contribuição, especificamente porque queria que tivéssemos um tipo particular de experiência juntos. Quando ele pensou dessa forma, pôde ver porque pareceria que todos estavam se aproveitando da minha generosidade. Conversamos sobre o cancelamento e admiti que provavelmente foi uma reação extrema que tomei quando estava me sentindo muito magoada e com raiva. Meu pai disse que gostaria que eu tivesse conversado com ele sobre minhas preocupações antes que chegasse a esse ponto, mas ele conseguia entender porque eu senti que uma atitude drástica era a única maneira de chamar a atenção de todos, já que eu havia contribuído com tanto dinheiro. No final daquela conversa, meu pai disse que não estava feliz com o desenrolar das coisas, mas que conseguia ver que todos haviam contribuído para o problema e que eu não estava apenas tentando arruinar o Natal de todos sem motivo. Minhas conversas com Glória e William foram mais complicadas. Glória me ligou alguns dias depois do Natal e ainda estava bem chateada, mas estava mais magoada do que com raiva. Ela disse que sentiu como se eu a tivesse punido por algo que ela não entendia que estava fazendo de errado e que se eu tivesse sido mais clara sobre minhas expectativas, ela teria tentado acomodá-las. Expliquei a Glória que tentei expor minhas preocupações quando todos começaram a fazer planos de viagem separados, mas que senti como se ninguém estivesse realmente me ouvindo ou levando minhas preocupações a sério, especialmente considerando quanto eu estava contribuindo financeiramente. Ela disse que se lembrava de eu estar chateada com os arranjos de viagem, mas não havia entendido que era parte de um problema maior sobre como todos estavam abordando a viagem. Glória também disse que estava animada para ver sua amiga e não havia pensado em como isso afetaria a dinâmica familiar da viagem. Ela disse que agora conseguia ver como pareceria que ela estava priorizando sua amiga em detrimento do nosso tempo em família, especialmente porque eu havia feito um esforço tão grande para planejar e pagar pela maior parte da viagem. Terminamos essa conversa em um tom melhor, com Glória dizendo que lamentava não ter sido mais atenciosa com meus sentimentos e que queria encontrar uma maneira de reparar nosso relacionamento. Ela também se ofereceu para me pagar os $375 que havia concordado originalmente em contribuir, mesmo que a viagem não tenha acontecido, o que eu apreciei, dado que perdi mais de $4.000. William tem sido mais difícil de lidar. Quando ele finalmente me ligou, ainda estava com raiva e na defensiva. Ele disse que ainda achava que eu havia exagerado e que cancelar a viagem foi vingativo e manipulador. Ele disse que ele e Marta estavam ansiosos pela viagem há meses e que eu a arruinei por causa do que ele via como pequenas questões de coordenação. Tentei explicar a William que não se tratava apenas de coordenação, mas de sentir que todos haviam priorizado suas preferências individuais em detrimento da experiência familiar que havíamos planejado juntos e que eu estava financiando em grande parte. Eu disse que quando ele e Marta fizeram planos para dirigir em vez de voar, estenderam a viagem para uma viagem de carro, fizeram reservas de jantar separadas e passaram a maior parte do tempo caminhando juntos, em vez de com a família. Parecia que eles estavam usando a cabana pela qual paguei $4.375 como base para sua própria escapada romântica, em vez de participar de uma viagem em família. William ficou na defensiva e disse que não havia percebido que eu esperava que ele e Marta passassem cada minuto da viagem fazendo atividades familiares e que ele achava que haveria tempo para atividades familiares e atividades de casal. Ele disse que sentia como se eu estivesse tentando controlar todos os aspectos das férias de todo mundo. Eu disse a William que não estava tentando controlar tudo, mas que havia planejado e pago por 80% de uma viagem em família. E quando todos começaram a fazer planos que não incluíam o resto da família, deixou de parecer uma viagem em família. Eu disse que se ele e Marta quisessem fazer uma escapada romântica, deveriam ter planejado e pago por sua própria viagem, em vez de esperar que eu subsidiasse suas férias enquanto eles ignoravam os aspectos familiares. Essa conversa ficou bem acalorada e William disse algumas coisas sobre eu ser controladora e manipuladora que realmente me magoaram. Ele também disse que só porque eu ganhava mais dinheiro, não significava que eu tinha o direito de ditar como todos os outros passavam seu tempo, o que eu acho que perdeu o ponto do que eu estava tentando dizer. Terminamos aquela ligação sem realmente resolver nada, e William não entrou em contato comigo desde então. Ele também não se ofereceu para pagar nada pelo dinheiro que perdi, apesar de ter concordado em contribuir com $375. Marta me mandou uma mensagem se desculpando por sua parte na situação e dizendo que esperava que pudéssemos resolver as coisas, mas ela também disse que sentia como se eu tivesse colocado William em uma posição impossível ao esperar que ele escolhesse entre o tempo em família e o tempo de casa. A situação financeira tem sido outra fonte de tensão. Como cancelei a viagem, perdi os $5.500 inteiros. Minha contribuição de $4.375 mais os $1.125 em contribuições que nunca receberia. Glória se ofereceu para me pagar os $375 que havia concordado originalmente em contribuir, mesmo que a viagem não tenha acontecido, o que eu realmente aprecio. Meus pais também se ofereceram para pagar sua parte de $375, embora eu saiba que é um aperto para eles financeiramente. William não se ofereceu para pagar nada e quando mencionei isso durante nossa ligação, ele disse que como fui eu quem cancelou a viagem, eu deveria ser responsável pelas consequências financeiras. Ele disse que ele e Marta estavam dispostos a pagar sua parte pela viagem como planejado, mas que não deveriam ter que pagar por uma viagem que cancelei no que ele chamou de birra. Glória apontou que como ninguém realmente me pagou ainda, é como se eu tivesse pago mais de $4.000 para ensinar a todos uma lição sobre comunicação e expectativas, o que é uma lição bem cara e ela não está errada sobre isso.
Minha mãe sugeriu que tentássemos planejar outra viagem em família para as férias de primavera, com melhor comunicação e expectativas mais claras desde o início. Ela disse que todos aprenderam algo com essa experiência e que poderíamos fazer melhor da próxima vez. Estou aberta a essa ideia, mas também estou preocupada em entrar na mesma dinâmica em que acabo fazendo todo o planejamento e pagando pela maior parte da viagem, enquanto todos os outros tomam decisões individuais que não consideram o grupo. Glória sugeriu que se planejarmos outra viagem, todos deveriam pagar suas partes adiantado, antes que alguém faça qualquer reserva, e que deveríamos ter um acordo claro sobre que tipo de viagem estamos planejando e quais são as expectativas de todos. Isso me parece uma boa ideia, especialmente considerando quanto dinheiro perdi desta vez. Ainda não tenho certeza se fui a idiota nessa situação. Acho que poderia ter lidado melhor com minha frustração e sido mais direta sobre minhas expectativas mais cedo no processo. Mas também acho que minha família se aproveitou da minha generosidade e não considerou como suas decisões individuais afetaram a experiência que eu estava tentando criar e financiar em grande parte para todos nós. O que eu sei é que toda essa experiência me fez perceber que preciso ser mais clara sobre minhas expectativas quando estou planejando coisas para minha família, especialmente quando estou contribuindo com uma quantia tão grande de dinheiro. Não posso presumir que todos compartilham minha visão de como as coisas devem acontecer só porque parecem animados com a ideia geral e são gratos pela minha contribuição financeira.